noite, amigos queridos. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais uma aula do curso que nós estamos nesse momento encerrando. Hoje é a última aula, então é muito especial esse momento de fechamento, porque significa que nós chegamos até aqui, não é? E conseguimos terminar o curso. Então, vamos para o nosso evangelho dessa noite. E o capítulo do evangelho selecionado para hoje é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Catalogado por João. Então vamos à nossa prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade bendita de estarmos aqui no estudo, com essa equipe da irmã Maria Angélica, que tanto nos sustenta e nos orienta. Agradecemos todo esse envolvimento que é feito em cada um de nós, envolvimento de amor, não é? De serenidade, de pacificação. Nós sentimos essas vibrações amorosas e pedimos ainda que esses espíritos amigos nos ajudem abrindo as nossas percepções para as verdades espirituais, para tudo aquilo que a doutrina espírita traz em seus livros e que possamos estar assim, sintonizados com a irmã Maria Angélica e toda essa equipe. Assim seja. O livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 8º, que nós estamos aqui hoje, vamos encerrar esse livro, porque hoje nós vamos ver os últimos espíritos do livro e são os espíritos da categoria expiações terrestres. Kardec vem colocando nessa segunda parte vários espíritos com seus depoimentos, espíritos felizes. Passamos por esse estudo dos espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, enfim, fomos passando até chegar aqui nas expiações terrestres, espíritos que estão em expiações terrestres ou terrenas. E pensando um pouquinho na palavra expiação, não é? Vamos analisar um pouquinho essa palavra. Expiação. Ex, movimento, de colocar para fora. Esse prefixo quer dizer isso, movimento para fora, tirado de, não é o que a gente coloca para fora. Pio, vem do latim pius, e que significa que cumpre o dever, justo, puro, honesto, casto. Então nós podemos pensar que essa palavra expiação significa colocar para fora, tirar de dentro, colocar para fora o puro, o justo, o honesto, o casto, que nós trazemos dentro de nós de forma latente e que nessa oportunidade da reencarnação, nesse mundo de provas e expiações, nós vamos ter as situações que necessitamos para que a gente possa colocar isso tudo para fora. Esse puro, esse justo, esse honesto, esse casto, o melhor de nós. Então, nós estamos aqui nesse momento, né, com a melhor oportunidade que nós temos, apesar de estarmos passando por situações muito difíceis, porque o mundo de provas e expiações, ele pressupõe isso. São situações difíceis, vamos ter muitas tribulações, vamos ter momentos de muita... Estamos no mundo das misérias humanas ali que se colocam para que a gente possa, então, fazer esse movimento
não é? Então, pensando assim, não é? Nós podemos ver as oportunidades que nos são dadas, que muitas vezes nós pensamos, por que isso está acontecendo comigo, não é? E aí nós vamos pensar, para que consigamos dessa vez colocar o nosso melhor, o que temos de mais puro, o que temos de melhor para fora, não é? E também podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item causas anteriores das aflições, sobre expiação e provas, tem ali definições muito interessantes que tem muito a ver com o estudo dessa noite, né? E sobre expiação, está lá escrito que o homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas jamais escapa das consequências de suas faltas. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus nesse planeta. Semelhante anomalia só existe na aparência, quando considerada apenas do ponto de vista da vida presente. E sobre prova, está lá no Evangelho que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar. E em tudo isso que nós estamos pensando aqui, é para que a gente possa entender que muitas vezes ficamos num círculo vicioso, não é? Muitas vezes a gente fica, entra em encarnação, sai, entra nesse movimento. Reencarna, equívoco, sofrimento, arrependimento, reencarna de novo, equívoco, sofrimento, arrependimento, e às vezes, muitas vezes, caindo ali nos mesmos equívocos. E a oportunidade da reencarnação é para que a gente quebre com esse círculo vicioso e passe, então, para um círculo virtuoso, onde nós iremos passar pelas mesmas situações, mas de uma forma mais desperta, mais consciente. E dessa forma, nós vamos, então, num processo de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, rumo à autorrealização, nós vamos crescendo, nos elevando, evoluindo como espíritos. Não é como essa imagem aqui dessa escada, esse espiral ascendente, que é a nossa própria trajetória. Joana de Ângeles gosta muito de falar desse movimento, desse círculo virtuoso, não é? Ela tem um livro muito interessante chamado Autodescobrimento, uma busca interior. É um livro que a gente traz aqui como sugestão para apoio também desse estudo dessa noite, onde ela vai falar justamente que todo o curso da evolução, tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o autoamor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. E uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, que ela chama de afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, encontro com Deus interno. E ela ainda fala que o grande fanal da vida, quer dizer, o grande fanal, o grande farol, o facho, não é, de luz da vida é a autorrealização, é o autoencontro, não é? Ali, através dos quais
nós vamos nos identificar com o nosso próximo e com Deus. Então, ela está falando nesse livro do autoconhecimento, do autoaprimoramento e da autorrealização dessa forma, né? Como assim nós podemos assim pensar assim num espiral ascendente, que é a nossa trajetória, que é o nosso processo evolutivo através das múltiplas experiências que nós vamos tendo, na pluralidade das existências aí, não é? E que a gente pode realmente evoluir. Então, vamos agora para o nosso primeiro espírito dessa noite, nós vamos ver os casos, né? Então, vamos ver esse primeiro caso. Esse espírito, ele chama-se Antônio B. É uma história muito interessante. Antônio B, ele foi enterrado vivo, né? A pena de talhão. Ele era um escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia, lá do século XIX, e ele cai, aparentemente morto, de um ataque apoplético. E 15 dias depois, com o intuito de recuperar uma joia, né, um medalhão que havia sido enterrado com ele no caixão, a família então pede para que faça a exumação do corpo para eles poderem pegar esse medalhão. E aí, quando eles vão fazer isso, eles se espantam porque eles encontram um corpo ali numa outra posição. Ele está, então, deitado de bruços, com uma das mãos comidas em parte, não é? E eles dali ficam ali muito chocados com aquilo. E em 1861, a pedido de parentes, ele foi evocado e ele vai detalhar todo o sofrimento que ele passou ali dentro do túmulo. E perguntam então para ele o que teria tido, por que, né, ele teria tido um desfecho tão terrível. Ele que era um homem honesto, bom, não é? E ele revela que numa existência anterior, ele havia enterrado viva a sua esposa, num fosso, né? E ele fala lá nessa reunião que a pena de talhão devia ser-me aplicada olho por olho, dente por dente. E que não se deve, porém, ele dizia na reunião, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Não é? Então ele explica que ninguém teve culpa, ninguém teve culpa daquela situação, né? Porque como é que ninguém... podemos pensar, né? Como é que ninguém viu que ele ainda estava vivo, né? E enterraram ele vivo, né? A gente vê muitas dessas situações naquela época, hoje com a ciência e com as formas de se detectar, né? A questão do falecimento é diferente, mas numa época em que acontecia esse tipo de situação, mas ele diz... Ele afirma ali, não pensem dessa forma, porque estava para mim, isso já estava predestinado, fazia parte, né, da expiação. Né? E aí, o guia da médium que está ali, ela vai dar uma instrução ali. E ela diz para todos ali que por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e a dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como esse de Antônio B. são raros, visto como se de tal modo terminou uma existência correta, não é? Foi por tê-lo solicitado, ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade, né? O sofrimento que ele tinha na erraticidade por conta disso, que ele tinha enterrado a mulher viva, então ele sofria também. E aí ele pede isso para acelerar, para ir mais rápido para as esferas mais elevadas. Então foi algo que ele quis. Ele pediu essa reencarnação com essa morte muito dolorosa, mas que para ele foi assim uma forma dele abreviar, não é, ali
o sofrimento na erraticidade, não é? E o guia ainda fala: aproveitai esse exemplo cruel, queridos espíritos, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra, né? Então, num conselho ali para que a gente possa relativizar as nossas provas, né, expiações. E também ali vão perguntar ainda para o guia da médium, né, que é Erasto, né, que proveito pode a humanidade auferir de semelhantes punições? E Erasto vai responder: as penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. Porque há loucos, idiotas, paralíticos, não é? Quando fala aqui em idiotas, loucos, é todos aqueles espíritos que vêm com limitações, não é? Da sua psique ali, não é? Então, por que vocês acham que morrem uns queimados, enquanto aqueles que padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Crede-me, respeitai a soberana vontade e não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Muitas desgraças, ele diz, parecem imerecidas, somente porque apenas vemos o momento presente, não é? O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda está sendo saldada. E aí, para que a gente tem essa informação? Vamos pensar no nosso trazer para o hoje, não é? Então, tudo que nós ainda estamos passando aqui, a humanidade, vem de uma herança muito triste da Idade Média, o despotismo, o fanatismo, a ignorância. Isso tudo causou e causa ainda para a humanidade muita dor. Então vamos pensar, não é? Ainda sofremos ainda de tudo aquilo que foi feito lá na Idade Média e também até em outros momentos, mas vamos pensar no hoje. Hoje, o despotismo, o fanatismo, a ignorância podem estar, né? Nós podemos estar deixando também como herança para as futuras gerações, não é, uma carga, não é, muito violenta de dores, de sofrimentos. Então, vamos pensar, não é, no aqui e agora. O que nós podemos nesse momento interromper, não é, para que o despotismo, o fanatismo, a ignorância não se perpetuem no nosso planeta, não é? E vamos agora para um outro espírito chamado Létio. Essa história é uma história também muito dolorosa. Esse espírito, ele foi evocado em 29 de abril de 1864 em Paris, no mesmo mês do seu falecimento, ou seja, foi muito rapidamente, ele foi evocado, ele ainda sob a impressão da cena que o vitimou. Então ele era um industrial e ele cai numa caldeira de verniz lá da indústria dele e seu corpo na mesma hora se cobre de matéria em brasa e ele só consegue sobreviver 12 horas depois desse acidente e ele tem assim, como está no livro, né, ele passa por cruciantes sofrimentos, mas ele passa sem se queixar, sem gemer, né, e morre orando a Deus. No livro está dizendo aqui que ele acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E ele declara ter visto um espírito consolador logo após a sua morte, né? O que mostra ali, não é, como ele já tinha, né, um certo entendimento, né? Então o guia, ele vê o guia logo que ele desencarna, e ele diz que o meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive. Então, ele já tinha essa condição também de poder ver isso, não é? E a história dele é uma história que num passado, não é?
lá séculos antes, ele tinha vivido na Itália como um juiz inquisidor e mandou matar uma adolescente inocente, né? O Letío, nessa encarnação, que ele era um inquisidor. Manda matar essa adolescente inocente, acusada de ser cúmplice de uma conspiração contra a política clerical daquela época. E aí, os algozes não quiseram, não ousaram a tocar no corpo da menina, né? E aí ele próprio foi, ao mesmo tempo, o juiz e o carrasco. Então, as pessoas não quiseram colocar a mão nisso, no corpo dela, ele foi o juiz e ele executou a menina naquele momento. Então, diz que apesar de ter passado pelo suplício com resignação, precisa que a vítima o perdoe para que ele pare de sofrer com a lembrança. Ele passou esse suplício nessa hora que ele morre dentro dessa caldeira, né, com as queimaduras, né, que ele sobrevive 12 horas naquele sofrimento. Ele, apesar de ter passado com resignação, orando a Deus sem reclamar, não é? Ele tem consciência que ele precisa do perdão da vítima para que ele possa parar de sofrer com essa lembrança, porque ele tem aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é constante e ele precisa disso, ele quer que a vítima o perdoe. E ele fala, o esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Ele fala isso e muitos espíritos falam que eles querem reencarnar para que nessa nova encarnação eles possam estar ali envolvidos com as histórias da encarnação atual, porque na erraticidade só há lembrança constante. Então aquele sentimento de vergonha, de remorso, de culpa, aquilo vai ali corroendo ali e eles precisam parar com aquilo, então eles pedem para reencarnar para que isso seja interrompido e também que possa ali, não é, numa reencarnação, eles aproveitarem para poder passar pelas suas expiações e poder saldar essas dívidas também, não é? E ainda se fala ali que o caráter do Senhor Letío, na última encarnação, prova quanto seu espírito se aperfeiçoou. Ele teve uma evolução. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções que ele havia tomado e a consciência dele, tudo aquilo que ele tinha conquistado ali, precisava ser coroado com essa grande expiação, né? Para ele ali expurgar aquilo ali, toda aquilo tudo que ele trazia, né? Da situação com ele sendo o inquisidor e o juiz e também o carrasco ao mesmo tempo, né? Então ali estava sendo feita ali uma reparação, um resgate de tudo isso. O outro espírito que trazemos aqui é o espírito que tem como título aqui, né, que Kardec coloca aqui como um sábio ambicioso. Esse espírito ele havia sido um médico muito ambicioso que, para alcançar o apogeu da ciência, ele não visava o alívio dos doentes. Ele queria, sim, a glória, a fortuna, muito vaidoso, não é? Ele queria isso. Então, fazia os seus pacientes de cobaias, mas sem eles saberem. Então, ele dava medicação, ele fazia uma série de coisas, experimentos lá dele, com os próprios parentes, os familiares, mas os familiares não sabiam que eles estavam sendo ali, servindo como cobaias, não é? Questão ética ali, não é? Terrível o que ele causou ali para as pessoas e para ele, não é? Então ele encarna como a senhora B em Bordeaux e teve uma vida de martírios físicos. Então praticamente ele vai desde que nasce até desencarnar aos 70 anos com doenças, com moléstias mais ou menos graves, não? Então desde 5 meses
de idade, ele vai apresentar ali moléstias mais ou menos graves e vai assim, todo o período que ele está na Terra, ele se vê ali com doenças, com moléstias. E assim foi a história dele. Sua filha, que era espírita e médium, pedia sempre a Deus assim que suavizasse as cruéis provações do pai. E aí um dia ela é aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente fortaleza, calma, resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Não é? E o guia dela vai dar uma instrução para ela, porque ela queria poupar o pai daquele sofrimento, mas aquele sofrimento era a expiação do pai, ele precisava, não é, passar por isso, e o guia vai dar essa orientação para ela, que ela não pedisse que subtraísse as provações, e sim desse fortaleza para ele poder passar por elas. E ele diz para ela que nessa vida tudo tem sua razão de ser, não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha, por consequência, uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, não é? Diz lá o guia. Visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Então, ele está dizendo ali que esse momento que ele teve na Terra de várias moléstias foi suave, perto das outras encarnações que ele teve anteriores a essa, que foram muito, muito mais violentas ali. Ele passou por coisas muito maiores, assim, não é? E essa era relativamente suave, não é? Então, é isso. Tem esse espírito aqui, que a gente vai para o último espírito dessa noite, que é o Charles Sanger, que ele é, como diz aqui, idiota. Como a gente já explicou, ele tem uma limitação, não é? Psíquica, não é? E nesse momento ele está muito limitado, ele está muito contido na reencarnação, e isso há de ter um motivo, não é? Como a gente veio vendo, não é, que tudo tem uma relação. E lá na Sociedade de Paris, em 1860, esse rapaz, né, esse caso aparece, né, de um rapaz que tinha 13 anos, ele ainda estava encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar para si mesmo o alimento, quer dizer, ele tinha muito pouca autonomia na vida, dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o seu sistema orgânico. Havia sido na encarnação anterior um jovem libertino no reinado de Henrique III. E aí São Luís, não é? Perguntam então nessa reunião para São Luís: poderíamos evocar o espírito desse menino? E aí São Luís responde: sim, é como se o fizesse de um desencarnado. Porque o menino estava encarnado na Terra. Como é que a gente vai evocar aqui numa reunião esse menino que está encarnado ainda? Pode? Sim, claro, pode. Sabemos disso, né? Sabemos que em desdobramento esse espírito pode ser levado à reunião e sim, pode-se conversar com ele. Porque toda a limitação dele é ali, aqui no campo material. Mas o espírito dele, né? Olha aqui que ele fala. Ele é evocado, então, e ele fala assim: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. E perguntam para ele:
Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, não é? O desdobramento, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? E ele responde, o menino, né? Quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu, aqui aspiro. E eles ainda perguntam, experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa, oriunda do vosso estado corpóreo? E ele diz que sim, por isso que é uma punição. Ele sente mesmo, né? Sensações dolorosas, porque nós que já estudamos aqui também essa relação, né, de corpo e espírito, né, o perispírito, o que acontece, as sensações ali podem acontecer mesmo, não é? E ele diz que isso já é a punição, não é? E lembrai-vos da precedente encarnação. Você consegue lembrar? Perguntam para eles. Ele fala sim, e ela é a causa do meu exílio atual. Ele tem completa consciência. Ele, encarnado, perante as pessoas que estão ao redor dele, ele está ali totalmente nulo. Mas ele, enquanto espírito, ele tem essa consciência, não é? E perguntam a ele, dizeis ser uma punição à vossa condição atual, acaso não a escolheste? E aí ele diz que não, que ele não escolheu não. E a gente sabe que tem espíritos, não é? E a gente lembra que ele foi um espírito, como está no livro, ele teve muitas questões, ele teve muita resistência, ele foi um espírito assim difícil na erraticidade. Ele não tinha essa consciência, esse grau de consciência, esse nível para fazer uma escolha, não é? E nós sabemos que espíritos ali, às vezes muito ali fechado para as sugestões da espiritualidade maior, não tem condição de escolher. Eles vêm nessas provas, não é, compulsórias, muitas vezes, para poder dar ali uma evoluída, não é? E nesse momento que a gente olha por um espírito que está ali praticamente sem vida, né? Que a gente olha, não responde, não fala, não interage, mas olha, ele está ali no seu melhor momento. Ele está fazendo ali, está cumprindo algo que está sendo importante para a evolução. Para uma próxima encarnação, ele já vê de uma outra forma, porque ele ainda é muito refratário ali às sugestões da espiritualidade. Ele não escolheu a prova, não é? E aí eles perguntam, durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual, o que você fez? Perguntam para ele. Ele fala assim, Deus encarcerou-me logo. Era um espírito leviano. Então, aqui ele diz qual era a condição dele na erraticidade. Era um espírito leviano e ele estava ali também contido na erraticidade. E aí ele encarna ainda contido nessa condição ali psíquica, que faz com que ele não tenha nenhuma autonomia e que ele ali fique ali cumprindo alguma coisa para que ele evolua, mas que ele não pode, ainda não tem condição, não é, de ter essa autonomia, porque pode cair de novo. Então, aqui é a misericórdia do Pai. Então, olha o ponto de vista sendo mudado. Quando a gente olha para um espírito, para um menino de 13 anos, não é? Ali, aquelas pessoas olhavam ali para ele e achavam que ali não estava. Para que estava valendo aquela vida dele? Muitos pensam assim. E olha o aprendizado aqui que a gente está tendo acesso, né? Olha quanta evolução tem dentro de uma situação que é aparentemente muito limitada, está tendo ali uma evolução sim, não é? E eles perguntam, tendes quando acordado a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? E ele diz que ele vê e ouve, mas o corpo dele não vê nem percebe. Quer dizer, ele vê e ouve com o espírito, os órgãos ele não percebe muito, não é? E ainda perguntam, poderíamos fazer algo de proveitoso para vós?
quem está ali na reunião ali, eles perguntam e ele fala não, nada, não podem fazer nada. Aí a gente vê realmente que ainda ele é ainda um espírito que precisa fazer muitas aquisições ainda para entender, por exemplo, que muitas coisas ele poderia ter pedido ali, não é? E aí São Luís ainda perguntado, né? Ali São Luís vai responder as perguntas, não é? E pergunta para São Luís, e se tratando de espírito encarnado, ele está encarnado, as preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? E ele fala que as preces, além de sempre serem úteis, agradam a Deus. No caso do espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porque ele é refratário, não é? Ele fala que não está precisando de nada, ele está ali numa postura muito refratária, mas que está dizendo o São Luís é que mais tarde isso tudo vai ser levado em conta e vai ser proveitoso sim. Então que a gente sempre ore para esses irmãos que estão num estado às vezes assim muito limitado, porque vimos que eles estão ali limitados no seu corpo físico, mas eles ouvem com o espírito, eles podem ali ter um aprendizado, às vezes uma leitura do Evangelho na hora que eles que está dormindo, poder ler numa voz ali baixa, mas que ali o espírito está escutando, está absorvendo, não é? Como que uma evangelização. Então a gente precisa saber disso para ter muitas vezes essa postura diante de alguém ali com uma limitação. Podemos fazer muito e sempre as preces, não é? Sempre, sempre. E o Evangelho também, não é? Essa evolução ratifica o que sempre se disse dos idiotas, daqueles que têm esses bloqueios. A nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É uma contenção. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Quer dizer, é mesmo para conter e para o seu próprio bem. Não é? É nesse ponto de ver, é nessa perspectiva que nós precisamos compreender. Não é? Então, houve um tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, como está no livro, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. Olha só, né? Nós citamos aqui a Idade Média, naquela ignorância, naquela situação tão violenta, chegava-se realmente a não considerar, não é? As pessoas que tinham limitações, não só da mente, como também do corpo, como nem fosse da espécie humana. Então, nós viemos desse passado, não é? Então, o modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Sem admitirmos a pluralidade das existências, como poderíamos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Como seria isso? Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura em justiça torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Então, por isso Paulo nos fala: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, esse é o convite de Paulo para que a gente saia desse modo que muitas vezes nós estamos no mundo. Os espíritos falam que parece que nós estamos como sonâmbulos, meio adormecidos, dormindo, perdendo oportunidades, não é? De fazer ali algo que possa ali fazer uma diferença na nossa encarnação. Então, que nós possamos pensar nisso tudo que foi falado aqui hoje. Não é? Nessa frase que Paulo nos exorta: desperta, acorda, não é? Aproveita essa oportunidade reencarnatória, faz melhor e diferente, não é? Abre o coração para as verdades espirituais, vive de uma forma
mais humana, não é? A gente fala, não é, que precisamos nos espiritualizar, não é? E o que é espiritualizar-se, se não humanizar-se, não é? No nosso estágio evolutivo, o humanismo é espiritualização. Então, que a gente possa pensar muito nessas mensagens de hoje, nessa noite, e que possamos ficar aqui, nesse momento, com uma imagem. E vamos ficar com essa imagem que nos remete a Jesus segurando o nosso braço, né? Que nos remete assim a apoio, não é? A sustentação. Jesus nos sustenta. A espiritualidade amiga aqui da casa de irmã Maria Angélica nos sustenta. A espiritualidade amiga maior, espíritos amorosos, quantos espíritos estão nos sustentando nesse momento? Numa hora que o planeta passa por uma situação, não é, como a pandemia, coletivamente passando um momento tão complexo, quantos espíritos estão nos sustentando nesse momento? Porque vimos aqui no nosso estudo, nada é por acaso, ninguém está aqui nesse momento por acaso. Estamos aqui porque necessitávamos estar nesse momento aqui, para fazer um aprendizado, não é? Nós aqui, através desses estudos, podemos ampliar aqui a nossa visão e ter uma visão mais ampla sobre a situação. E nós lembramos também, assim, como um filminho na nossa vida, situações que já passamos na vida e que recursos nossos nós usamos para superar uma situação difícil. Todos nós aqui podemos lembrar de situações do passado que superamos e que foi difícil e que nós lançamos mão ali de recursos nossos para superar. Vamos lembrar, porque agora nós vamos precisar deles para também fazer essa superação. Então, lembra como nós passamos, vamos agora fazer também o mesmo. E agora, mais conscientes, sabendo dessa sustentação espiritual, os recursos que essa casa nos dá e que a espiritualidade nos oferece para nos ajudar também a ultrapassarmos essa fase que vai passar. Como disse Chico, não é? Chico Xavier, isso também passa. E é assim, com esse pensamento, que nós vamos nos despedindo aqui desse curso, muito felizes por termos chegado até aqui, né? O nosso grupo do Céu e Inferno, dos instrutores, desejando aqui um Feliz Natal a todos, não é? A todos que acompanharam as aulas, um Feliz Natal, um 2021 de mais alegrias e que possamos aqui nesse momento encerrar fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, lembrando, Senhor, do Natal que está chegando, que possamos elevar o nosso pensamento nesse dia de Natal, no dia de Natal, lembrando disso tudo, da sustentação que temos, lembrando do Mestre Jesus, que está no comando, que Ele é o governador do nosso planeta e que está sustentando cada um de nós, que possamos fazer a nossa parte, que é sintonizar com Ele e que, com toda a espiritualidade amiga, e agradecer a proteção, pedir a coragem da fé, a esperança, o bom ânimo, o entusiasmo e a alegria para o próximo ano e pedindo, Senhor, que de nossa parte possamos aqui dar por encerrado o curso, o céu e o inferno. Que possamos dizer presentes no próximo ano em outros cursos. Nós vamos esperar vocês. Muita paz.